Muito boa noite a cada um de vocês, uma imensa gratidão ver todos vocês por aqui, nessa noite mais do que especial, que a gente está recebendo aqui a Arlene Simões, nossa super parceira, parceira de Gratidão, propósito, gratidão. parceira que está várias vezes aqui com a gente fazendo live, e é sempre um grande prazer receber a Arlene aqui, porque sempre é uma live muito gostosa, cheia de conteúdo, repleta de conteúdo que a gente aplica de verdade. Então, vai ser mais uma live como essas que a gente já está acostumado a fazer com a Arlene. Nossa imensa gratidão, boa noite a cada um de vocês. E Arlene, querida, suas considerações iniciais, vamos lá, porque a nossa live hoje a gente sabe que vai assim rapidinho, e sempre a gente estoura um pouco o tempo, né? Vamos tentar não estourar muito o tempo, só um pouquinho. Vai lá, considerações iniciais, Arlene. Bom, boa noite a todos, de novo e novamente, sempre. Muito obrigada, André, obrigada, Yoshida, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já está junto, não sei quantas lives que a gente já fez junto, mas Algumas, né? sempre é um grande aprendizado para mim e é muito gostoso esse bate-papo. Eu falo que é um bate-papo, nós estamos numa sala batendo papo, né? Isso aí. E Exatamente. conversar e bater papo é muito gostoso. Eu acredito que vocês já me conheçam de outras lives, eu sou psicóloga, também tenho uma empresa de capacitação e desenvolvimento na área de recursos humanos e venho desenvolvendo trabalhos, e estava comentando com os dois agora, que eu estou começando a retomar os trabalhos presenciais, que para mim está sendo assim, um presente ir, né, a campo, né? Porque todo o meu trabalho durante quase 2 anos foram todos online. Então, é muito gostoso a gente voltar para a área. E sempre é um carinho que a gente recebe com distanciamento, usando máscara, com todos os cuidados necessários, mas é muito positivo, né? Então, eu agradeço novamente e vamos bater papo sobre um assunto interessante que é postura frente aos desafios, não é? Isso aí, Ok, maravilha. obrigada aos dois, obrigada a Gratidão, todos que estão Arlene. presentes. Coisa boa, Gratidão, gratidão, gratidão. Yoshida, por gentileza, vai lá, se gratidão, apresenta para Aline. o pessoal. Vai lá. Bom, boa noite, pessoal. Quem não conhece o Yoshida ainda, eu sou neto de japoneses, trabalhei 18 anos na Toyota, 6 na Denso, 24 anos de grupo Toyota. Hoje eu tenho plena consciência que poderia ter me desenvolvido mais se eu tivesse as posturas mais adequadas, né, para o meu desenvolvimento. E faltava maturidade, faltava conhecimento, faltava principalmente inteligência emocional. E eu tive a felicidade de ter uma empresa, né, escola, né, praticamente, o grupo Toyota, né, Toyota e Denso, onde nós temos muita oportunidade de aprender. A parte técnica é fantástica, altíssimo nível, parte de organização altíssimo, mas a parte emocional, eu particularmente não me desenvolvi muito por não ter consciência da importância disso. Eu achava que ser técnico, um bom técnico era suficiente, e o Borgomoni até me conheceu numa época que eu estava bem para baixo, porque a parte técnica sozinha não foi suficiente para ter sucesso, né? Mas depois dessa fase, felizmente tive a chance de fazer um trabalho fantástico, mais de 400% de produtividade, e aí comecei a entender que o que tinha aprendido no Japão tinha um valor imenso, né? E hoje esse valor imenso associado com a inteligência emocional, com certeza está gerando resultados para mim como pessoa, também potencializando ainda mais a entrega para os nossos alunos, né, e clientes de consultoria como entrega completa. Técnica forte, organização forte e mindset forte, né? Graças ao companheiro Borgomoni, né, que estamos juntos nessa jornada e para enfrentar todos os desafios, né? Porque a vida, os desafios não acabam. O desafio é a vida toda. E o nosso propósito hoje é desenvolver pessoas. E muito desafiante, principalmente sabendo, né, tudo que eu vivi, as dificuldades que eu poderia não ter passado se tivesse mais conhecimento. E nós hoje vamos compartilhar a nossa experiência vivida
com a ajuda da Arlene, né, para conseguir, né, que cada um tenha mais possibilidade de sucesso e tenha uma vida mais light, mais leve, né, e com muito mais felicidade. Gratidão, gratidão, Arlene, gratidão a todos. Maravilha, gratidão, Yoshida, gratidão, Arlene, gratidão a cada um de vocês. Eu sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da constelação familiar, da inteligência emocional, da programação neurolinguística, e aí me tornei terapeuta e hoje isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí, depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo linha emocional. E por que a gente está misturando essa parte técnica com parte emocional? Para que fazer essa mistura? Né? Onde que a gente quer chegar com isso? O ponto é que, na hora que a gente vai fazer uma implementação de ferramentas de Lean, e a gente ignora as pessoas, ignora as emoções das pessoas, a gente começa a criar uma série de atritos que levam ao não sucesso da implementação. Explicando e dando exemplo que é sempre mais fácil da gente entender. Quando uma pessoa vai receber uma atividade, e aí o gestor passa para ela a atividade, e essa pessoa sente assim, poxa, está passando isso aqui para mim? Podia passar para qualquer um. Podia passar para qualquer um, está passando para mim, esse gestor aí está querendo me sacanear. Tá Essa me pessoa ofendendo? está me ofendendo, está ofendendo a minha capacidade, esse cara está me sacaneando. Essa pessoa está se sentindo absolutamente excluída desse grupo. Ela não está se sentindo pertencendo ao grupo. E aí a pessoa que se sente excluída do grupo, mais do que ela não fazer a atividade que ela deveria, ela ainda vai jogar areia, vai jogar contra. Por que isso, né? Porque se esse grupo aqui for bem sucedido, ela não fez falta nenhuma. Agora, se esse grupo for mal sucedido, aí ela vai falar, fiz falta, né? Sentiram a minha falta. Agora vai ter que vir aqui de joelho falar comigo. Né? Deixa eu mostrar que eu É esse o vestia bastante essa da sentimento. carapuça. Eu vesti Isso, bastante essa da carapuça. e isso aí, gente, faz parte do ser humano, é inerente do ser humano. Mais ou menos, depende da maturidade de cada um. Mas mais ou menos, todo mundo é assim. Todo mundo quer se sentir valorizado. E por isso, na hora que a gente faz diferente, e na hora que vai passar a atividade para uma pessoa, e o gestor explica, olha, eu estou te passando essas atividades porque você tem habilidade tal, tal e tal. E por isso eu tenho a confiança em você de transmitir essa responsabilidade. E eu sei que você vai ser muito capaz de cumprir essa tarefa. E essa tarefa é fundamental para o sucesso do grupo como um todo. Aí sim, essa pessoa recebendo essa atividade dessa maneira, se sentindo valorizada, ela se sente pertencente ao grupo, ela se sente unida com esse grupo todo. E aí sim a gente fala, hoje é muito comum, o engajado, né? Engajado na atividade, as pessoas vão estar engajadas nessa atividade, vão se sentir importantes, porque a atividade vai ser importante para elas. Ela vai fazer porque é importante para ela, não porque tem alguém mandando, não porque o gestor mandou, mas sim porque é importante para ela. E aí não tem mais dor de cabeça. Ai, tá doendo aqui. Ai, não, olha, tem uma dificuldade, eu tô com uma dificuldade. Acaba tudo. E aí simplesmente a gente consegue agregar o grupo inteiro, engajar o grupo inteiro e a implementação das ferramentas do Lean ou de qualquer coisa que a gente queira fazer se torna muito mais tranquila, muito mais fácil. Eu vou dividir aqui a tela com vocês para a gente começar a nossa apresentação. Então, hoje, o tema é postura para vencer desafios, com a presença mais do que ilustre aqui da Arlene Simões, sócia-diretora da Plena Treinamento e Consultoria, que é uma empresa de RH, como ela já comentou, que faz essa consultoria para uma série de empresas. A Arlene, ela é assim, humilde, não fala, mas ela atende uma série de multinacionais, a Vale, que é uma das empresas que mais requisitadas no mercado, aí, com mais gente que gostaria de trabalhar lá e tal. A Arlene está lá numa série de empresas, ela é bem assim, humilde, não fala as coisas, mas a gente fala. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui.
E aqui hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que faz transformações assim como essa que eu fiz em mim. Não é uma empresa de emagrecimento, e sim de autoconhecimento, né, que auxilia também nessa parte de emagrecer, porque a gente com a cabeça boa, as coisas funcionam tudo muito melhor. E aí eu fiz essa grande mudança, essa transformação em mim e numa série de outras pessoas, né? Entre elas o Yoshida, que, né, Yoshida? Como é que foi essa Sim, história aí? sim. Eu carregava toneladas, eu não tinha os pesos em quilos, mas eu tinha toneladas de correntes de crenças limitantes e vários problemas emocionais que me atrapalhavam bastante. Hoje eu entendo bem isso, graças a Deus, com sua ajuda, Borgomani, me livrei delas, né? É isso aí, estamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram atendidas, né? Entre elas o Grupo Fiat, a Bosch, e as mais novas aqui, a Mosaic Fertilizantes, né? Que é uma empresa é uma empresa de mineração focada para fertilizante, então ela faz extração de potássio, né? E a Zeiss de óculos, né? Lentes de contato e lente de óculos, Zeiss, que está localizada lá em Petrópolis, que são as nossas duas últimas aqui, empresas que a gente está auxiliando. E temos aqui aqueles momentos, isso aqui todo mundo já passou, né? Aquele momento que pensamos em largar tudo, desistir, ai, não aguento mais, Ó dia, ó ó dor, dia, ó ó vida. dor, ai, que horror, né? Mas ter resiliência pode ser a saída. Mas como que a gente consegue isso, né? Como que a gente tem essa persistência, essa força de vontade, de né, mesmo naqueles momentos que parece que está tudo dando errado, a gente conseguir continuar? E a resposta é clara, né? É claro que é no autoconhecimento. O primeiro passo é se autoconhecer, a gente conhecer a nós mesmos, entender aquilo que é importante para mim, o que é realmente importante para mim, o que é realmente a minha prioridade, aquilo que faz a diferença na minha vida, que me faz feliz a cada dia, que me motiva a levantar da cama e encarar todas as dificuldades que a gente tem pela frente e não vai ter medo nenhum. Isso que a gente precisa entender, aquilo que faz da gente muito melhor. E aí, depois que a gente sabe disso, fica tudo, o primeiro passo já está dado, as coisas ficam mais fáceis. E aí, é claro, organizar tudo num plano de ação, assim como a gente faz para as empresas, a gente tem que fazer para a gente também, né? Não pode ficar fazendo só para os outros, né? O nosso nome tem que estar na nossa agenda. Então, a gente colocar aquele plano de ação, sabendo aonde a gente quer chegar e sabendo quais são os nossos pontos de melhoria, a gente se autoconhecer e investir na gente mesmo. E isso é extremamente importante. Investir em você hoje. Chega de desculpa, porque vamos falar de verdade. Tempo e dinheiro é só questão de prioridade. A gente tem que estar lá focado para vencer. Por que tempo e dinheiro é questão de prioridade? Porque o tempo é 24 horas para todo mundo, todo dia. Todo dia, 24 horas. Aquilo que a gente quer fazer de verdade, a gente vai lá e faz. Aquilo que a gente não quer fazer, a gente fica inventando desculpa. Ah, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Isso significa, isso não é a minha prioridade, nem aquilo é a minha prioridade. E dinheiro também é exatamente a mesma coisa, porque na hora que a gente precisa, a gente dá um jeito. Né? Agora, na hora que a gente não quer, que a gente não precisa, a gente dá desculpa. É isso que é a grande diferença. Ou a gente dá, ou a gente resolve, ou a gente dá desculpa. E com autoconhecimento, um plano de ação, e investindo em você, com foco nas suas prioridades, vencer os desafios é certo. E aí eu pergunto para vocês se isso faz sentido para vocês. Já vou pedindo para vocês colocarem aqui no chat. Põe aqui no chat se faz sentido, quais são as expectativas de vocês para essa live, que hoje vai ser uma live mais do que especial. E vou lembrando aqui que no próximo dia 4 de dezembro a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, e você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito. Então, eu acabei de colocar para vocês aqui no chat o link de inscrição, é muito simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e eu vou estar ali naquela bancada ali atrás do Yoshida, junto com ele, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 dinâmicas essencialmente emocionais, para a gente entender, se entender um pouco melhor, buscando o autoconhecimento, porque a gente só transmite para as pessoas aquilo que transborda dentro da gente. Então não dá adianta a gente estar cheio de raiva lá, cheio de problema dentro da gente, que a gente não vai transmitir coisas boas. Então a gente precisa se entender, se autoconhecer para melhorar isso. E depois tem 2 técnicas que misturam a parte emocional,
que aí sim vocês vão ter uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo, que depois, lá no finalzinho, a gente vai estar falando disso, tá certo? Então não perde mais tempo não, clica aqui, se inscreve. Quem já está inscrito, que tem boa parte do pessoal aqui que já está inscrito, manda para os amigos, manda para os familiares aí, para todo mundo que você acha que vai ser legal estar junto com a gente lá no dia 4, das 9 da manhã às 18 horas, tá certo? Então, Yoshida, vai lá, a bola agora está Gratidão. contigo. Eu vou ficar aqui no Gratidão. chat com vocês, né? O Ricardo Brito já colocou, ó, faz todo sentido. Então, quero ver, Gratidão. escutando todo mundo aqui. Coloca aqui no chat que eu vou estar lendo e trazendo para o Yoshida e para a Arlene aqui discutirem isso depois. Então, a partir de agora, Yoshida está contigo. Vai lá. Bom, pessoal, gratidão, Borgomoni, pela introdução, gratidão, Arlene, gratidão a todos presentes. E nós estamos falando em como vencer, né? Qual a postura adequada para vencer desafios, né? Então, o ponto é, eu quero vencer. Mas o que significa vencer para mim? Então, eu tenho que ter claro isso, tenho que ter claro um propósito, né? Mas, principalmente, né, para vencer, eu tenho que estar com a mente, né, meu estado emocional em ordem, mentalidade em ordem. Também tem que ter uma série de técnicas que eu vou aplicar na jornada. E também eu tenho que estar preparado, né? Treinado e com um plano, né? Uma estratégia de ação, uma estratégia de luta. Mas falar é fácil, entender isso é difícil. Então, por exemplo, eu, né, contei que podia ter tido muito mais sucesso do que os 400% de produtividade quando estava na época boa, mas também teve bem no fundo, nos vários fundos de poço. E eu não conseguia perceber onde eram os gaps, onde eram os problemas. Eu não conseguia nem parar para pensar, né, o que era o propósito de vida do Yoshida. De repente, dei sorte de conseguir fazer um trabalho grande, importante, e por ter feito esse trabalho importante, caiu a ficha lá na frente, né? Que às vezes a gente está buscando massagear o nosso ego, mas, na verdade, mais do que massagear o nosso ego, o que nós fazemos impacta positivamente a vida de quem está à nossa volta ou negativamente. E não entender o propósito, não entender o que a gente quer da vida, me atrapalhou bastante nessa jornada. E quando você está bem nesses fundos de poço, a gente não consegue enxergar sozinho. Então, o pessoal tenta dar dica, tenta falar, leva uma patadinha aqui, outra ali, uma crítica ali, mas quando a gente está mal mesmo, a gente nega, né? A gente parte para primeiro, em vez de buscar o autoconhecimento, acho que a fase pior é a negação. Você vai dizendo, o pessoal é chato, o pessoal fica criticando à toa, eu sei isso, eu sei aquilo, só o que eu sei é o que interessa, né? O que os outros sabem não tem valor. Então a gente entra por uns caminhos absurdamente terríveis, né? Então, por favor, Aline, você que é especialista na área, né? Todo esse caminho que a gente acaba se perdendo dentro dele tem algumas dicas, né, para a gente perceber que saiu da rota e em alguns momentos alguém tem que te chacoalhar, né, e às vezes, dependendo da sua teimosia, tem que ser alguns chacoalhões mais fortes, né. Mas vamos conversar sobre isso, Arlene. Então, difícil é essa fase do como eu posso me conhecer se dói tanto olhar para dentro, né? Dói, não é fácil. Mas a gente, quando cresce, né, adolescente, não dói? Tudo crescendo, dói. Então, não adianta. Sim. Mas, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei anotando algumas palavras aqui que eu acho que é interessante todos nós, né, pararmos um pouquinho para refletir. Postura, vencer, desafio, crenças limitantes, autoconhecimento, resiliência, PDCA, tempo. Foram as palavras que a gente pode, unindo, né, contar uma história, né? Ou seja, para a gente, quais posturas que a gente tem que ter para vencer desafios, já que a gente tem crenças limitantes, mas a gente sabe que a gente precisa ser resiliente,
Mas como ser resiliente se o tempo todo a gente precisa cada vez mais ter um autoconhecimento? Bom, então eu tenho que me planejar. Então eu tenho que usar o PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. E através disso, eu tenho que olhar o meu tempo. Que tempo que eu vou ter para fazer isso tudo, né? Então, eu fiquei pensando, né, refletindo sobre essa história que, com essas palavras que eu fui contando aqui, e uma das questões que me passou pela cabeça, que eu refleti, inclusive antes, quando vocês me convidaram, será que nós que estamos aqui presentes, o que é desafio para a gente, né? O que é desafio para cada um de nós? Porque desafio pode ser tanta coisa, né? O desafio para um pode ser diferente de desafio para o outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a refletir aqui, o que é desafio? Será que o desafio, você só enxerga quando ele aparece? É uma pergunta que nós temos que fazer para a gente. Será que desafio é só quando aparece? Ah, olha o grande desafio. Eu acredito que um dos grandes desafios que a gente vê nas empresas que a gente trabalha é quando uma tarefa a ser designada, a ser cumprida, quando você tem uma meta a ser alcançada e você não consegue. É um grande desafio você ultrapassar este momento e seguir adiante. Isso é um desafio. Mas eu sempre digo que na vida a gente recebe sinais o tempo todo. O tempo todo a gente recebe sinais. Então, eu não sei até que ponto que os desafios eles acontecem de repente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma neta que faz hipismo e ela tem 8 anos. Adora cavalo, já está assim, pulando obstáculos e nossa, maravilhosa. Maravilhosa porque é a avó que fala, né? Mas é. E ela no penúltimo campeonato, é claro que eu fui assistir, meu filho foi, família. E aí eu percebi que ela estava extremamente ansiosa. E aí ela estava assim, ela queria mostrar para a gente o tempo todo que ela estava presente, que ela estava lá o cavalo dela e não sei o que e tal. E quando ela foi participar do campeonato, ela estava indo super bem. No finalzinho, o cavalo assustou, ela parou, ela foi para frente, ela foi parar na cabeça do cavalo e escorregou. E aí ela falou que não ia mais, que não queria mais campeonato, que ela queria só montar. E eu percebi claramente que aquilo ali foi um grande desafio para ela vencer. Mas essa vivência que ela teve me mostrou que desde o início ela já estava mostrando sinais que ela estava ansiosa. Ela, no dia a dia, quando ela vai treinar, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que veio a palavra campeonato, ela já ficou mais tensa. E além da palavra campeonato, eu estava presente, meu filho estava presente, que não são pessoas que estão acostumadas a vê-la todo dia nos treinos. Então, quando eu vi o título, né, quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando nisso. A gente tem que perceber o que é desafio. Primeiro, né?
eu já tive desafios na minha vida. Um dos desafios é parar de fumar, né? Parei, mas foi um grande desafio para mim. E falo, até hoje eu tenho vontade, mas eu escolhi não fumar. Dizer que eu não quero, mentira, mas eu escolhi não fumar. E tem outros milhões de desafios, pequenas coisas do dia a dia que são desafios. Então, a gente muitas vezes acredita que o desafio seja ter que ser alguma coisa que dê muito errado. Absolutamente. Absolutamente. Ou tem que ser algo super especial, né? Super especial. Gente, as coisas boas que a gente vivencia e que a gente ultrapassa são desafios. Você vencer o tempo, né, são desafios. E quando eu falo vencer o tempo, é que nós todos nós precisamos de aprender a ser amigos do tempo. A gente coloca o tempo como inimigo, né? Tudo a desculpa é o tempo. Olha um desafio nosso. Porque o tempo, o André falou, o tempo não muda. Ele continua igualzinho, igualzinho. Desde que o mundo é mundo, que o tempo segue um caminho, né? Mas a gente fala assim, nossa senhora, tem pouco tempo para fazer isso. Meu Deus do céu. Vamos começar a perceber que muitas vezes a gente gera na gente alguns desafios que fazem parte do nosso cotidiano, mas a gente acaba criando essas crenças que nos limitam, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês. O que é desafio? O que é vencer desafios? Né? Um desafio meu... Por exemplo, Aline, eu tinha uma dificuldade tremenda de me comunicar. Então, tentar convencer as pessoas era muito difícil para mim. Tanto que, em determinados momentos, eu me recusava a tentar. Isso atrasou meu desenvolvimento, simplesmente por não tentar, né, me desafiar a me esmerar para fazer outra pessoa entender, né? Porque eu achava assim... Olha que coisa interessante, né? Atrasou o seu desenvolvimento. Isso. Será que atrasou ou veio no momento certo? Porque é boa. outra coisa também, sabe, Yoshida? Sim, sim. Gente... eu devia ter feito. Por que eu não fiz isso antes? Olha, tudo na vida tem uma primeira vez. Tudo. É claro, por exemplo, eu comecei a minha vida profissional numa multinacional, né? E, na época, meus meninos eram pequenos, meus filhos eram pequenos. Eu trabalhava no RH dessa empresa, que era a antiga Açominas, hoje é a Gerdau. Eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer outras siderúrgicas, mas eu optei por não, porque eu não queria me ausentar, ficar longe dos meus filhos. E eu, meu Deus, eu podia ter feito isso, porque aí a minha vida profissional eu poderia ter... Do que vai adiantar agora, né? Eu chorar o leite derramado. O leite derramou, vamos limpar, né? E vamos prestar atenção para o leite não derramar de novo. Aí nós temos que ficar atentos. Aí, Yoshida, é aquela questão. Perfeito. Você tinha dificuldade. Hoje você não tem mais. Mas, dependendo de algumas situações, você pode vir a ter. Mas você já teve essa experiência de uma postura que venceu. Então, traga para a sua memória recente, né? Perceba e tenha cada vez mais clareza
que você já conseguiu. Então, quando a gente faz uma vez, a gente faz 2, 3, 4, 5. E aí é outra coisa importante também. A gente faz a primeira vez. Quando você faz a segunda, você não vai fazer igual a primeira jamais. Quando você faz a terceira, jamais igual. Quarta, quinta. Por quê? Porque a gente vai se lapidando. E esse lapidar, ele acontece de uma forma tão sutil, né? É interessante porque uma amiga minha, ela assiste as lives que eu faço com vocês, e ela virou para mim e falou assim: Arlene, a diferença que você fez da primeira live, que você fez com os dois, e da última nossa, é impressionante. Porque na primeira live você estava mais tensa. Eu realmente não percebo, né? Eu não percebi, porque foi tão agradável a primeira. Agora, é claro que a segunda eu já conhecia vocês mais, né? E aí as coisas vão evoluindo. A gente Com precisa certeza. de acreditar mais no crescimento e na evolução natural. É óbvio que quanto mais a gente investe nesse autoconhecimento, que é fundamental, né, André? Fundamental. E a gente sempre tem algo para se conhecer. Sempre. A gente nunca vai se conhecer totalmente. Então, quanto mais a gente investe nesse autoconhecimento e percebe que a gente está crescendo sempre, a gente vence. Agora, cuidado com as crenças limitantes, tipo o tempo. Ah, por que eu não fiz isso antes? Ah, se eu tivesse escolhido tal. O tal do e se. Ah, gente, É olha, só vou te falar. especulação, né? É só Oi? especulação, né? Isso é E Oi? só. se Não, é só especulação, né? Não vou saber nunca, né? isso é viver o passado. E viver o passado, a gente não consegue mudar absolutamente nada. O único momento que a gente vive é o presente. E a gente tem que viver o presente para modificar o futuro. Isso que faz a diferença, isso que faz a gente melhor a cada dia. Eu vou lembrando aqui mais uma vez que no dia 4 de dezembro a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito. Você tem direito a um certificado de participação, mas precisa estar inscrito. Então, pus mais uma vez para vocês aí o link no chat. Então, clica lá, é muito simples, nome, e-mail, telefone, você está inscrito e a gente vai estar no dia 4, das 9 da manhã às 18, fazendo com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo. Então, não perde mais tempo, clica lá. Quem já está inscrito, manda para os amigos e vamos estar junto nesse dia 4, que vai ser sensacional, sábado o dia inteiro. Então, deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. Ó. O Hildebrando colocando: a minha expectativa é sair dessa live mais leve, com a certeza que vou conseguir superar o momento atual da minha vida profissional e pessoal. Acredito muito. Eu também acredito muito, Hildebrando, e isso é muito possível. Basta você realmente acreditar em você. Aí isso vai mudar de verdade a sua vida. A gente está aqui para dar todo o suporte. Você está sempre junto com a gente aqui. A gente está aqui para dar todo o suporte sempre que precisar. Você sabe meu celular, fica muita vontade de me ligar. Mas, principalmente, olha para dentro de você e acredita em você. Se você acreditar em você de verdade mesmo, ninguém te segura. Eu não tenho dúvida disso. E o Ricardo Brito colocando aqui, ó. E a crença limitante, Borgo, é vibrar negativo. Quando a gente fica vibrando negativo, achando que as coisas vão dar errado, elas vão acabar dando errado. O grande Então, você ponto tem que de crença acreditar que vai dar tudo certo, né? O grande ponto da crença limitante é você questionar ela. Que crença limitante é assim: ai, eu não consigo aprender inglês. Eu não consigo. Mas quem aprende inglês por acaso é de Marte? Por acaso tem 2 cérebros? Por acaso é um fenômeno que você deixou de ser? Então, pelo amor de Deus, é claro que você consegue, mas a primeira coisa que precisa você fazer é você começar a falar: eu consigo falar inglês. Eu quero e eu consigo. E eu vou fazer e eu consigo e pronto.
Isso que faz toda a diferença. Começa a questionar aquilo que você fala para você. Eu não consigo por quê? Por que eu não consigo falar inglês? Eu tenho algum tipo de deficiência? Eu tenho algum tipo de problema que me limita realmente a não fazer? Não. Então você consegue. É questão de você se dedicar. É questão que isso seja a sua prioridade. Porque se for sua prioridade, você vai lá e faz. Agora, como não é muito, vou ficar aqui na minha zona de conforto. Desafio, que é o tema de hoje, é exatamente isso. É tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto. E se tira a gente da zona de conforto, é ótimo. Então, ser desafiado é sempre muito bom. Então, vamos lá. E sem perceber, a gente evolui com isso, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O Ricardo Brito colocando aqui, ó. Deixa eu só colocar uma coisa, André. Pode falar. É importante a gente prestar atenção naquilo que a gente fala, porque quando a gente fala, a gente está falando para a gente também. Principalmente. Então, a gente introjeta aquilo que a gente fala. Então, quando você fala, eu não consigo, você está mandando uma mensagem. A gente sabe que comunicação sempre gera uma ação. Uhum. Quando você fala, eu não consigo, você está mandando para dentro de você uma ação dizendo assim, olha, fica quieto. Sabote. Vai tentar você andar, não. Sabote. Você não vai conseguir. Então, essas frases negativas, né, elas são terríveis. Né? Com certeza. Eu acho que eu consigo. Olha a dúvida você colocando para dentro de você. Né? Em caso de dúvida, pare. A gente sabe que isso acontece na segurança. É isso aí. Agora, será que a gente não consegue mesmo? Então... Esse questionamento que a gente tem que fazer. Né? Será que não consegue mesmo? Esse questionamento que a gente tem que fazer. Será que não consegue mesmo? E tentar. E vamos entender um ponto que é extremamente importante, esse que a Arlene está falando. O nosso cérebro, ele não entende nem quando é brincadeira. Tá? Você ficar falando, eu não consigo de brincadeira, você vai começar a não conseguir também. Então, nem de brincadeira você fala que não consegue. Beleza? Aí, André, entra o que você colocou no PowerPoint, que é o PDCA. Planejar é você colocar etapas, porque eu não consigo aprender inglês. Espera aí. De uma noite para outra, de um dia para o outro não dá, né? Oi? De um dia para o outro é morir, né? Não tem condição, mas se você planejar, né? É isso aí. Você já procurou um professor de inglês? Você já buscou saber como que funciona, né, um aprendizado da língua? Então, quer dizer, são etapas. Esse planejamento, ele é fundamental. É isso aí. Né? Maravilha. Vamos lá, vamos ler um pouquinho mais o chat aqui. Ó. O Ricardo Brito, é necessário treinar mesmo para se manter no controle das emoções. É verdade, igual a academia. Ainda mais na dinâmica. Metas a serem atendidas com 100% de acerto, gratidão e retomando. Maravilha, Ricardo Brito. É isso mesmo, Ricardo, é isso mesmo. Tem que treinar todo dia. A gente tem que saber qual é a emoção que a gente vai estar despertando, aquele gatilho, o famoso gatilho, o que faz a gente sentir raiva, o que faz a gente sentir isso, aquilo, para a gente poder sentir medo, né? administrar. Vamos ser um pouco mais exatos. Administrar a emoção. Porque deixar de sentir medo, ninguém deixa, não. Apenas você tem controle para não travar, né? Para não ficar gaguejando, para não travar. Agora, deixar de sentir medo? Mentira. Todo mundo sente friozinho na barriga e faz muito bem sentir esse friozinho na barriga. É muito gostoso, é muito bom. É só saber administrar isso. O Maurício colocando aqui, ó, nós não somos mais o que os mesmos de ontem. É verdade, quando a gente estava falando que a gente está sempre se renovando, né? Que a Lene falou muito bem isso. Estamos o tempo evoluindo e, por incrível que pareça, estamos nos conhecendo e nos expondo o mundo, o novo limite dos desafios. É isso aí. É isso aí. Colocando-nos no limite do desafio. Isso me fez lembrar até tem um provérbio chinês, né? Que fala que o homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Porque depois que ele for entrar pela segunda vez, já não é o mesmo homem, é o mesmo. E o rio já não é o mesmo porque a água é outra.
Então já evoluímos, já passamos dessa fase e assim que funciona o nosso mundo, nossa humanidade. O Hildebrando colocando aqui, ó, tive uma vida cheia de desafios e tive garra para vencer todos. É isso aí. Hoje não consigo ter mais a mesma garra para vencer, porque você não quer, só por isso. Os desafios existentes no meu dia a dia. O que faço? Acreditar em você. De novo, Hildebrando, acreditar em você. Se um dia você já venceu todos os seus desafios, pensa em tudo que você já venceu. Olha o tamanho que é tudo que você já venceu. Agora presta atenção no desafiozinho que você está tendo agora, que você está falando que não consegue. Ah, Hildebrando, acredita em você, vamos junto, amigão. Vamos junto, tá certo? Vamos lá. O Lenin aqui, deixar ser desafiado, pensamos no resultado do desafio sem mesmo entendê-lo. É verdade, muitas vezes a gente não se permite desafiar, que o Yoshida até chegou a colocar aqui, né? Não permitia que a coisa funcionasse, não permitia ser desafiado, ficava colocando a culpa nos outros. Ah, o outro lá que está me falando isso, o outro lá, é culpa sempre do outro. E lembrando, na hora que a gente coloca a culpa no outro, a solução também é do outro. Na hora que é nossa, a solução é nossa. O desafio é meu, eu resolvo. Eu começo a fazer parte da solução e não só do problema. Porque na hora que a gente fica lá, a culpa é da crise, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de não sei lá quem, do meu chefe que me persegue, do não sei quem lá, a gente coloca a culpa para o lado de lá. E na hora que a gente põe a culpa para o lado de lá, quem tem a ação de mudar? Só o lado de lá. E aí nada a gente faz, porque é extremamente confortável, né? Nossa zona de conforto, aonde a gente não precisa ter ação nenhuma, a culpa é dos outros, né? Só que na hora que a culpa é dos outros, a solução também é dos outros, e você fica na mesma, e aí você não sai do lugar. A diferença de tudo isso é tomar ação, é fazer acontecer. Isso que faz toda a diferença. Certo, Alene? Eu estou pensando aqui, na hora que vocês estavam falando, a gente olhar para o próprio umbigo, né? Sim, Quando a sim. gente olha só para o próprio umbigo, a gente tromba, a gente cai, a gente não tem energia. Olha para frente, né? Olha para os lados. Foi o Hildebrando que falou a questão da energia. É óbvio que você tem energia. Você está aqui. Você teve a energia de entrar numa live. Ó, isso é energia. Isso é um querer, né? Não é você. A energia, muitas vezes, a gente pode achar que é você entrar numa maratona, correr. Aqui, eu moro em Belo Horizonte, correr pela Lagoa da Pampulha. Não só, né? É energia também. Mas você buscou, né, Hildebrando? Você teve energia para entrar numa live. Olha, você se desafiou colocando isso para nós aqui. Puxa, olha a sua energia presente. Você está olhando para cada um de nós que está com o vídeo aberto, você está olhando, lendo os nomes das pessoas que estão aqui, escreveu no chat. Olha a sua energia presente. Então, você não está olhando só para o seu próprio umbigo, né? E você, cuidado de novo. Eu não tenho mais a garra de ontem, eu não tenho mais energia nem a garra. Tem, com certeza tem. É fazendo isso que você está fazendo agora. É buscando, né? E olha, ferramentas você tem. Mãos para te estender, que te estendem, para que você busque ajuda. Claro que você tem. Cursos, treinamentos, estamos aí, né? Então, tem sim, viu, Hildebrando? Você provou isso aqui agora, que você tem garra e que você tem energia, sim. É isso aí, maravilha. Maravilha. O Maurício colocou aqui, ó. Hildebrando, tá todo mundo ligado em você aí, tá preocupado contigo, olha lá. Maurício colocando, reconhecer essa sua limitação já é um ponto favorável para a mudança. Fantástico, é isso aí. Primeiro, reconhecer, saber qual que é o ponto que você tem que mudar e trabalhar isso. Fazer um plano mesmo. Eu vou fazer isso, isso e aquilo para chegar lá. E aí você consegue.
acreditando em você de verdade. Você chega lá, você sabe muito bem disso. Muito bem. Certo, Yoshida? Tudo tranquilo? Perfeito, Bergomoni. Então vamos lá. E nesse caminho, né, acho que vale a pena falar de propósito, né, Arline? Com Porque certeza. quando a gente não tem propósito, é fácil ficar perdido, né? Por exemplo, o que é um propósito? Eu estou num nível, eu quero algo mais. Eu tenho um sonho, eu tenho um propósito. Te obriga a ter que sair do ponto que você está para outro. Te obriga a planejar, te obriga a ir para outro lugar, né? Te obriga, né, a fazer um passinho por dia, né? E te obriga, né, te faz enxergar que você não está progredindo, né? Porque se você continuar aqui, o gap vai continuar sempre o mesmo, né? Então, e o que é o ponto, né? Como a gente vai se limitando por causa das crenças, a gente acaba não progredindo, começa a doer e a gente começa a fase da negação. Ah, esse sonho aí era um sonho de criança, não é mais importante. Você começa a, a dissonhar, né? Vou dizer assim. E aí fica, o gap diminui e fica mais fácil, fica mais tranquilo. Mas se você levar a sério a questão do plano, você não vai, vai poupar anos de vida, porque quando você não tem esse propósito, você fica estagnado por anos, porque simplesmente você continua vagando, né? Sem saber para onde você quer ir, sem saber o que você gosta, sem saber o que te dá prazer, e você começa a perder a consciência, né? Consciência de onde você está, para onde você quer ir, tal, e começa a se anular, né? Começa ou se anular ou dar desculpa, e é triste. Você... Eu tenho uma música que fala, né, Yoshida? Sonho que se sonha só é só apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Nada mais é do que a gente tem que sonhar sim, a gente tem que ter propósitos, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter metas. Mas lembre-se, tudo começa com a gente, mas a gente não faz nada sozinho. Então, a gente precisa do outro. O outro nos completa. Então, cuidado para que, muitas vezes, o propósito seu você acredita que é só você. Não, você vai precisar do outro. Não é contar para ele o que você quer, né? Não é isso. Mas é contar, sim, com a colaboração do outro, com o engajamento, né, o André, do outro. Então, se proponha, né? Vamos sonhar juntos. É isso aí. Essa música, eu já, agora eu não me lembro o nome, eu amo essa música, mas eu não me lembro agora. Gente, ó, não me lembro o nome. Só essa frase já adorei, também não conhecia, mas Não, brilhante. ai, tá na ponta da língua, mas eu não me lembro. Daqui a pouco vem, fica tranquila. Mas isso que é o importante, a gente tem que pensar, o nosso propósito é algo muito maior que a gente tem do que a nossa tarefa do dia a dia, do que o nosso dia a dia de ficar ali batalhando para o dia a dia. Então, isso é algo muito maior, um propósito é algo muito acima daquela dificuldade. E quando você tem um propósito de verdade, que é muito acima daquela tua dificuldade, essa dificuldade se torna pequenininha. E aí, se tornando pequenininha, a gente passa por ela de maneira bem tranquila. E o Ricardo colocou aqui, ó, eu gostava também dos trabalhos on the job, em outros separados, né? Por isso, nos dava a real visão das dificuldades que os outros setores desenvolver a empatia, ao invés de apontar apenas a falha dos outros. É isso aí. Assim pode contribuir para a equipe de uma maneira geral. Ah, beleza. Beleza. Separados é departamentos. Agora que eu entendi, os outros departamentos. Beleza, Ricardo. Maravilha. É isso mesmo, né? Na hora, da mesma maneira que a Arlene colocou, de olhar só para o próprio umbigo, também faz parte na nossa vida profissional também. Né? A hora que a gente fica olhando só para o nosso departamento, só para o nosso setorzinho,
só para a gente mesmo e quem está em volta ali diretamente, a gente começa a ter esse tipo de problema, né? Aonde a gente começa a criar essas rixas, né, entre os departamentos, e parece até que não está todo mundo dentro do mesmo barco. E, na verdade, está. Né? Porque a gente cria essa rixa com o cara lá de compra só quer me encher os paciência aqui e tal, pedir para reduzir custo. O cara de venda não está nem aí com a produção, fica jogando um monte de pedido para dentro de casa tal. Fica aquele monte de rixa que não leva em lugar nenhum, né? E ao invés disso, na hora que a gente tem essa empatia, que a gente apoia os outros, apoia os colegas que estão em volta, realmente todo mundo fica unido, junto, engajado, aí sim a empresa inteira cresce, e a empresa crescendo, todo mundo cresce junto. Isso que é, de verdade, fazer diferente, só que para isso a gente precisa mudar a cabeça, né? Mudar o mindset, mudar a forma que a gente pensa hoje em dia, que infelizmente ficar olhando só para o nosso umbigo é muito comum, mas está longe de ser normal. Né? Está muito longe de ser normal. Né? Vamos lá. É isso aí. O Maurício colocou aqui, ó, definir a meta e estabelecer o caminho para que, com pequenas vitórias, você chegue ao teu objetivo maior. E é isso mesmo. E essas pequenas vitórias, Maurício, a gente tem que comemorar cada uma delas. Cada uma delas. Cada degrau que a gente sobe na escadinha do sucesso lá tem que ser comemorado. Não só o último, né? Não só o último degrau. Cada um deles a gente tem que comemorar, porque isso faz com que a gente se sinta melhor, sinta o gosto da vitória, e cada vez que a gente sente esse gostinho da vitória, a gente quer ele mais um pouquinho, quer um pouco mais e quer um pouco mais. Por isso que a gente vai lá subindo a escadinha degrau por degrau, mas faz com que a gente sinta um grande prazer durante o período e não só na hora que a gente chega lá no final. Né? E isso é para a nossa vida toda, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, a gente tem que sentir prazer no decorrer, e não só na hora de receber a medalha, né? Na hora de levantar o troféu. E o Borgomoni acabou de fazer a explicação da palavra Ikigai. Eu tenho um sonho. Ikigai é uma palavra japonesa que surgiu lá nas ilhas de Okinawa, onde tem o maior número de centenários do mundo. E lá, Ikigai significa alegria de viver. Então, o pessoal tem propósito, todo dia faz um pouquinho desse grande propósito, termina o dia feliz porque cumpriu com um grão de areia do dia, né, do propósito. E conforme ele continua a vida, né, vai formando a montanha do sucesso, a montanha da coleção de microfelicidades que é a felicidade e plenitude de vida. Né? Então, isso é Ikigai. E como é que é o Ikigai? Eu preciso trabalhar ou fazer algo porque eu preciso ter dignidade, levar o leite para casa. Preciso desenvolver minhas habilidades, né, e usar as minhas habilidades. Preciso fazer o que eu gosto, né, e ainda, se possível, eu faço o que o mundo precisa. Então, quando eu faço todas essas 4 coisas no mais alto nível, sempre com propósito e construindo todo dia um pouquinho, né, todo dia um pouquinho você volta feliz para casa, né, e com certeza a sua vida inteira vai ser uma vida feliz, porque é uma coleção de felicidades diárias durante a vida toda. Mas porque aquele PDCA que a Arlene falou lá no começo, todo dia eu vou cumprindo um pedacinho desse plano, né? E assim, né, chega a plenitude. Não vai ser de repente, assim como não é de repente o desafio, né, Arlene? É isso aí, Maurício. Gostei do que o Maurício escreveu aí, ó. Ai, perdi. Lê aí o que o Maurício escreveu. Gostei. Que apareceu e aí... Vamos lá. É o que o Maurício escreveu aqui, ó. O caminho é tão importante quanto a vida no cume da montanha. A vista no cume. Quanto a vista no cume da montanha. É isso aí. Quanto a vista no cume da montanha. É exatamente isso mesmo. O caminho tem que ser tão importante quanto a vista no cume da montanha. Tem que desfrutar o caminho também até o cume, né? É isso aí. Eu vou dividir aqui para todo mundo entender, ó. O Ikigai, algumas pessoas já devem ter visto essa imagem aqui, ó. Isso que é do Ikigai, né? Então, o Ikigai é o meio aqui, né? Mas para chegar nesse meio, é isso que o Yoshida falou, né? O que eu amo fazer? O que faço muito bem?
O que ganho para fazer? Porque ganhar, né, ter a dignidade também é importante. O que faz bem para o mundo? Na hora que eu tenho a fusão disso tudo, eu chego no meu Ikigai. Né? Eu chego no meu Ikigai. No meu Ikigai é a plenitude de vida. Beleza? Depois eu mando para você, Arlene. Eu te mando isso aqui. Você viu que eu Opa! gostei muito essa parte. Você falou, eu anotei aqui, o que o mundo precisa. Exatamente. Nossa, isso é bonito demais, gente. É isso aí. Ah, 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 me passa depois o nome desse livro, que Perfeito, óbvio Arlene. que eu vou comprar. Sim, sim, sim. Óbvio. Esse é um Manda autor para mim. francês, mas que ele fez os estudos lá no Japão e publicou esse livro. Mas tem uns 2, 3 livros com o tema, com a mesma temática, mas esse aqui é um bem legalzinho. Amei, amei. Legal. Maravilha. Arlene, o papo está maravilhoso, né? A gente podia ficar aqui horas e horas e horas e horas. Por incrível que pareça, já estamos chegando no horário. Nem percebo, gente, de verdade. É impressionante. Mas quando é assim, live boa é assim. É gostosa, passa no estalar de dedo, já foi. Né? Já foi. E é sempre bom assim, porque assim a gente deixa aquele gostinho de quero mais. O Wildner colocou aqui, ó, a jornada é tão... o Wildner colocou aqui, ó, a jornada é tão importante quando chega a conquista do objetivo. É a mesma coisa do caminho, é tão bom, é tão importante quanto a vista no cume no alto da montanha. É isso aí. Maravilha. Muito bom. Arlene, imensa gratidão. Preciso te pedir as considerações finais. Antes de... Hildebrando aqui, gratidão por essa live fantástica. Gratidão a você, Hildebrando. Gratidão a você por estar aqui se desafiando a estar aqui, por estar aqui se desafiando a fazer você melhor. Isso que deixa a gente muito feliz e sabendo que a gente está aqui cumprindo o nosso propósito. Então, nunca deixe de acreditar em você. Esse é o caminho. Para de buscar a resposta fora. A resposta está aí dentro do teu coração. Vai lá e faz acontecer. A ação é o mais importante de tudo. Arlene, por gentileza, considerações finais. Vai lá. Pessoal, muito obrigada. Eu amo esse bate-papo. Eu estou entre amigos e amigas, né? A Arlete aqui, a Selma. Muito obrigada. Eu fico muito feliz sempre com esse convite de vocês. Vocês podem me convidar sempre, que sempre vocês vão ter uma resposta positiva da minha parte. Ai, que delícia. Com certeza absoluta. Gratidão, gratidão, gratidão. Que bom, porque o pessoal agradeço. adora, então você vai ser convidado a várias vezes. E olha, eu estou à disposição de todos vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está junto sempre. Isso aí. Ok? Então, quem ainda não segue a Arlene, segue lá a Arlene no LinkedIn, entra lá, procura lá Arlene Simões, procura lá, segue ela no LinkedIn, que sempre está postando coisa muito bacana, muito interessante. Então, pode seguir ela, que eu garanto que vai ser legal demais, vocês vão gostar demais. Certo, Arlene? E também a plena treinamento e consultoria, né? Isso mesmo, Pleno Humanos Treinamentos. Perfeito. Maravilha. Gente, muito obrigada, viu? Gratidão, muito obrigada Arlene. mesmo. Gratidão a todos vocês. Valeu. Fiquei feliz pelas respostas, pela postura do Hildebrando agora no final. Gostei. Maravilha. Coisa boa. É isso aí. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Valeu, gratidão. Valeu. Yoshida, vai lá, considerações finais. Gratidão, Arlene, gratidão a todos pela presença, gratidão por tudo. E a vida, né, são desafios diários, né, e a gente tem que ter presente que cada dia faz parte de um grande todo, né, e esse todo tem que fazer sentido para a gente. Então, buscar entender o que esse grande sentido é importante. Lá pelos anos 2000, falavam para o Yoshida, você deveria dar aula. Naquela época ainda era forte a parte negativa. Não, é impossível, eu sou tímido. Como é que uma pessoa tímida vai poder algum dia dar aula? E eu fui, né, com essa crença limitante por vários anos. Né?
E de repente eu descobri que eu adoro dar aula, né? E na verdade dar aula não é aula de papagaio, que alguém falou e eu estou repetindo. Dar aula é simplesmente compartilhar a experiência que você viveu e o aprendizado através dessa vivência e ajudar, né, a iluminar o caminho das pessoas, porque com certeza, né, para a vida ter melhorado, alguém estava brilhando à minha volta. Eu tive a felicidade de captar esse brilho, né, e conforme nós vamos captando brilho, nós vamos brilhar mais. E brilhar mais significa inspirar mais pessoas a continuarem brilhando, brilharem mais, né? E todo mundo que recebeu algum brilho, passando o brilho para a próxima geração, para o próximo. Lindo, Então, Yoshida. e tudo que a gente aprendeu nesse caminho, né, que sirva, né, para a próxima geração brilhar mais que a nossa. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, né, dar aula passou a ser super importante e deixou de ser não posso, não sei, não dá, não quero, né? Mas passou a ser um grande prazer fazer isso, né? Então, gratidão a todos, a vocês que estão buscando conhecimento, estão buscando brilho, né? Que esse brilho ilumine o caminho de todos, né? E cada um tem o seu brilho. E quanto mais nós trabalharmos com o formato egrégora, né, Borgomoni? Que todos juntos, compartilhando os conhecimentos de cada um, né? O conhecimento que era o conhecimento A do Yoshida, conhecimento B do Borgomoni, conhecimento C da Arlete e assim por diante, vai ser o ABC de todos, né? Abecedário inteiro de todos juntos, né? Então, esse é o pensamento, né, do nosso propósito, que o conhecimento de cada um, né, sirva, né, para o bem coletivo, para o crescimento coletivo, e que a gente tenha bastante orgulho, né, de ter brilhado bastante, né? E temos a certeza que através de ter brilhado bastante, brilhado bem, nós estamos mantendo vivo todo mundo que carregou o brilho até hoje, né? E proporcionando, né, a eternidade, né, dos vários brilhos de todos, né, através disso. Gratidão a todos, é um grande prazer estar aqui, fazendo esse grande trabalho, e principalmente, né, esse trabalho não sai a gente falando aqui sozinho para o vento, mas com cada um de vocês dispostos a nos ouvir, né? Gratidão, gratidão a todos. Gratidão, Arlene, gratidão. Eu agradeço. E, Você e não está gratidão falando ao desde... vento, não, para o vento, não. O vento, ele é uma brisa para a gente. Com certeza, suas palavras é uma brisa. Maravilha. Gratidão, Gratidão, Alene, gratidão, Yoshida, gratidão a cada um de vocês. Deixa eu lembrar aqui que a gente está iniciando hoje a nossa série de lives. A gente vai ter lives todas as noites, né? Até o dia 3, menos no domingo, né? E no sábado é de manhã. Então, sábado, agora, né? O próximo sábado, a dia gente vai, 27, né? no dia 27, isso. A gente vai ter uma aula, no lugar da live vai ser uma aula às 9 da manhã. 9 da manhã por quê? Porque é o mesmo horário que começa o workshop. Então, sábado é sempre de manhã, 9 da manhã, tá certo? E amanhã a gente vai estar recebendo aqui o Maurício, José Maurício, que inclusive está aqui na plateia junto com a gente, abrilhantando a nossa plateia. O José Maurício, que é sócio-diretor lá da Trio Espuma, empresa fantástica, fornecedor da autopeça aí, fornece para a Toyota, para a Honda, já cansou de ganhar prêmio de qualidade, de entrega nas duas montadoras, tem uma série aí, uma empresa realmente que faz muita diferença no mercado e vai estar... E o Maurício ainda nos deu o orgulho, a honra de fazer parte do nosso treinamento ainda, é nosso aluno. Então, aí isso engrandece ainda mais aí, é o nosso orgulho de estar junto com ele. E amanhã vai ser uma live mais do que especial para vocês estarem aqui com a gente de novo, amanhã no mesmo horário, no mesmo link, né, da sala do Zoom, para a gente estar junto aqui fazendo essa live mais do que especial. Então, a gente conta com a presença de cada um de vocês, avisa os amigos, avisa os parentes, avisa todo mundo para estar de volta aqui amanhã e a gente encher essa sala, certo? E tema super legal, credibilidade, a construção da credibilidade. Né? Então, amanhã, credibilidade, para a gente estar aqui, como se constrói a credibilidade. Maravilha? Imensa gratidão, Gratidão, Arlene. Imensa gratidão, Yoshida, gratidão, a todos Maurício. vocês. Gratidão a cada um de vocês que faz essa live aqui, a razão da gente estar aqui fazendo essa live, porque vocês são pessoas realmente especiais, que se desafiam,
que estão aqui fazendo melhor, se desafiando a cada dia para se transformar. Poderia estar nesse momento fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui para tentar aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês. Então, vocês são pessoas que realmente são diferentes do grande parte das pessoas, e isso faz com que a gente sinta um grande prazer de estar atingindo o nosso propósito na nossa vida, tanto Yoshida, quanto a Arlene, quanto eu, que é o propósito de impactar as pessoas, de transformar as pessoas, de fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto, e só assim a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas também impactem outras pessoas, e assim a gente constrói um grande exército, uma grande egrégora de pessoas que querem transformar, e aí a gente consegue transformar o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a cidade que a gente mora, o estado que a gente mora, o país que a gente mora, e se a gente quiser, a gente muda até o mundo. Então, por isso, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês, e a partir de agora, todos os microfones estão abertos, porque Gratidão a o todos. nosso aplauso Gratidão. vai para vocês. Gratidão, gente, gratidão, Arlene, valeu. gratidão. Até amanhã. A gente espera todo mundo Todos, amanhã aqui de gratidão. volta. Valeu. Gratidão pelo Gratidão. obrigado Até por mais, tudo. valeu. Obrigado, gratidão. Boa Valeu. noite, Tchau, pessoal. gente. Até amanhã. Valeu.